Nós estamos vindo de uma série intitulada Extraordinariamente Ordinário, e no culto retrasado, eu tive a oportunidade de compartilhar o capítulo 4 do livro do Apocalipse, e o foco era justamente falar da ligação que existe, entre o nosso culto ordinário e o culto celeste, a visão do culto celeste, do trono de Deus, conforme Apocalipse 4 apresenta, e como as nossas vidas são ressignificadas, são pautadas a partir do culto. Eu até comentei sobre o culto acontecer no primeiro dia da semana e não no último dia, como o início da semana. Então é a partir dele, é a partir da celebração da ressurreição de Cristo, que a vida como um todo ela é ressignificada e a gente passa a enxergar ela e ter a ressurreição como parâmetro. E essa ligação, entre o culto terrestre e o culto celeste, o livro de Hebreus vai apontar isso. Hebreus apresenta Cristo como sacerdote, e o sacerdote que entra não num templo terrestre, mas entra diante da sala do trono de Deus, apresentando o seu próprio sangue como oferta em nosso favor. E esse sacerdote construiu um novo e vivo caminho, que nos garante acesso a Deus, acesso ao trono da majestade nos céus. E a proposta que eu acredito que nós encontramos em Apocalipse é justamente enxergar o mundo, enxergar a história a partir do culto celeste e da relação com o nosso culto terrestre. O livro do Apocalipse ele é um livro de visões, onde João experimenta uma revelação. De fato, a palavra Apocalipse, do grego, ela traz esse sentido. Ela está dividida em apo, que significa para fora de, e caliptos, que é sombra. Então, a ideia é para fora da sombra. É revelar aquilo que está encoberto, é tirar o véu. E para conseguir fazer isso, para trazer essa revelação daquilo que está encoberto, o livro do Apocalipse ele vai se valer de imagens, porque essas imagens elas têm a força de nos comunicar verdades. Imagens que têm a força de mexer com os nossos sentimentos, com os nossos sentidos. Imagens que têm o poder de revelar a realidade, uma realidade que concorre com a realidade palpável e experimentável. E aonde que acontece essa revelação do Apocalipse? Ele acontece no dia do Senhor. João diz que ele se encontra na ilha de Pátimos por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus, e no dia do Senhor ele é movido pelo Espírito, e ele recebe essa revelação. O dia do Senhor é o culto, é o dia da ressurreição, e é a partir da ressurreição que todo o nosso mundo foi ressignificado. Então, no Apocalipse, além da revelação ter sido recebida no dia do Senhor, no dia do culto, todo o livro ele está num contexto da liturgia, ele está num contexto do culto. Lá você vai encontrar o templo, você vai encontrar sacerdotes, você encontra hinos, trombetas, altar, incenso. E até o verso 3 do capítulo 1, na introdução, diz assim: feliz o leitor e os ouvintes das palavras desta profecia. Então, isso eu comentei há 2 semanas atrás, e é bem interessante, o leitor. Então, a ideia é um leitor e vários ouvintes. Esse é o contexto que o livro do Apocalipse foi experimentado pelos primeiros cristãos. Nem todo mundo tem a sua Bíblia que leva para casa, nem todo mundo tem o seu manuscrito, mas no dia do Senhor eles podem se reunir e um fragmento desse livro pode ser lido. E então é isso, o contexto é o culto. Tudo isso para dizer e ressaltar a importância do nosso culto. O porquê nós estamos aqui. Porque é a partir dele que nós celebramos a ressurreição, e é a partir dele que a nossa vida ela pode acontecer. O capítulo 4 do livro do Apocalipse foi o capítulo que a gente focou. Ele diz assim nos primeiros versos: depois disso tive uma visão, havia uma porta aberta no céu,
E a primeira voz que ouvira falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. Então é interessante, acho que é o Carlos Mesters que chama a atenção para isso, que a João é dito para entrar por essa porta no céu, que lhe seria mostrado as coisas que devem acontecer, aquilo que diz respeito à história, ao destino. E, ao invés disso, a primeira coisa que ele vê não são as coisas que devem acontecer, mas um trono no céu e alguém sentado nele. Então, é legal perceber isso, que a centralidade do trono de Deus diante da história. Para o Apocalipse, é a partir do trono de Deus que a história se desenrola, que a história se desenvolve. Então, está mostrando quem tem o poder de conduzir a história da forma que lhe apraz. Também, algo que eu comentei há 2 semanas atrás, é sobre essa questão do quanto o culto é uma força que nos impulsiona e nos capacita a viver a nossa semana ordinária, né? O quanto no culto nós temos acesso a algo extraordinário, que está além de nós e nos capacita a viver o dia a dia. Antes disso, o Sandro tinha comentado sobre a esperança cristã, né? E sobre essa questão que às vezes se torna uma presunção de acharmos que vamos transformar o mundo. E nós não vamos transformar o mundo, nós podemos antecipar aquilo que o Cordeiro de Deus vai fazer no dia da sua vinda. Nós podemos funcionar como flashes e estilhaços do tempo messiânico de restauração de todas as coisas, mas nós não podemos transformar o mundo. E daí me chamou a atenção, pensando sobre isso do culto e da transformação do mundo, mas o quanto que no culto, mesmo que a realidade ao nosso redor não seja mudada, não seja transformada, e a segunda-feira continue sendo uma segunda-feira sombria, no culto nós celebramos em antecipação aquilo que será do destino do mundo, aquilo que será do destino de todas as coisas. Então percebe a força que o culto possui de nos fazer acessar realidades transcendentes, de nos fazer ter uma visão além da visibilidade. E dentro dessa revelação especial, foi algo que a gente comentou também, sobre a circunstância de vida da igreja lá no primeiro século, nos primeiros séculos, né, da era cristã, e o quanto que essas circunstâncias de vida são ressignificadas, mesmo que elas não mudassem de acordo com essa revelação especial que João estava trazendo. Então, olha que interessante, João tem uma revelação especial. Ele experimenta um êxtase visionário, onde ele acessa realidades que estão além da visibilidade. João registra, né, faz um trabalho literário para registrar essas visões, para que haja a possibilidade do leitor e dos ouvintes dessas visões acessarem o mundo transcendente que João acessou. Então, a visão de João, ela tem o poder de reproduzir novamente visões do transcendente, daquilo que os conceitos às vezes não podem expressar, porque são profundos demais, mas que as imagens podem comunicar, porque mexem lá dentro de nós. Então, o ponto forte do Apocalipse, como eu sugeri, obrigado, é que a gente abandona ele porque não consegue entender tudo o que está escrito lá. Mas talvez a proposta do livro não seja que eu e você entendamos tudo o que está escrito nele, mas que a gente sinta, que a gente tenha uma experiência que João teve, que o visionário teve, reproduzida em nossas vidas. Então, ele não quer que a gente, talvez, entenda cada detalhe. Não está falando que não deve estudar e pensar e ver quais são as imagens que ele está usando, mas o importante, talvez, ali, seja um exercício da imaginação, que mexe com os sentidos e que traz a revelação. Eu estou falando daquilo que eu já falei há 2 domingos atrás, porque a mensagem de hoje ela vai funcionar como essa transição para uma nova série de mensagens que nós estamos entrando. O capítulo 4, a gente falou do culto dentro da série Extraordinariamente Ordinários, e agora a gente vai para o capítulo 5 do Apocalipse, falando sobre o leão e o cordeiro. E a partir disso, a gente vai desenvolver uma nova série de pregações e de mensagens.
Mas voltando às circunstâncias de vida desses cristãos, que recebem essa revelação tão especial em contexto do culto. São circunstâncias diferentes das nossas, mas esses nossos irmãos estão pressionados muitas vezes pelas circunstâncias da sociedade onde vivem, e eu queria pontuar algumas dessas pressões. Isso eu já fiz há 2 semanas atrás, mas vai ser útil agora, e pontuar algumas perguntas que surgiam e que essa revelação traz a resposta. Então, a gente está falando sobre cristãos vivendo debaixo de um poderoso império, é o Império Romano. E esse império, ele impõe submissão, esse império impõe fidelidade a ele. Nós estamos falando sobre um contexto onde, assim como hoje, existem religiões que concorrem com a fé em Cristo, deuses e imperadores que exigem adoração, que exigem devoção. Se não bastasse isso, a pressão do próprio estilo de vida que esses irmãos abraçaram. Um estilo de vida que se apresenta, como se apresenta hoje também, como uma contracultura. É estar contra a correnteza, é ir contra a maré. Então, se você abraçou o estilo de vida de Cristo, isso vai te colocar, inevitavelmente, numa contracultura. Porque o estilo de Cristo é o contrário de tudo que o mundo apresenta. E, consequentemente, quer você queira ou não, você vai ser pressionado. E esses nossos irmãos eram pressionados. Diante disso, se levantam algumas questões que são importantes para a gente pensar. Naquele contexto do primeiro século e hoje também. Quem é o verdadeiro Senhor das vidas? Quem detém o poder sobre os destinos e a história? Quem garante a vida hoje e amanhã? Quem é digno de ser adorado? Quem pode salvar? Então, quem garante a vida? Quem garante a subsistência? Quem garante o hoje, o amanhã? Quem pode salvar e quem é digno de ser adorado diante disso? São perguntas que a gente pode se fazer hoje também, diante dos dramas e dores da vida, diante da luta no dia a dia pela subsistência. Seja a simples luta para pagar as contas e sobreviver em meio a um contexto político e econômico tão conturbado como o nosso. Seja a luta, às vezes, por conta de uma doença, uma enfermidade que foge ao nosso controle. Seja, mesmo que tudo estivesse muito bem, socialmente, financeiramente, economicamente, mesmo que politicamente tudo estivesse na santa paz, ainda assim, a vida ia trazer seus dramas, ainda assim, a gente ia ter coisas nos pressionando e nos questionando, porque ainda assim, a morte ia estar presente. A morte atua de muitas formas, né? O pecado, a morte, atuam nas estruturas sociais, nas estruturas políticas, nas estruturas econômicas, mas atua na nossa própria vida. Todos nós estamos envelhecendo, e ela vai chegar para nós, e ela chega para os nossos entes queridos. E diante de tudo isso, quem garante a vida? Né? Quem traz sentido para a existência? Algo interessante que o Sandro comentou no último culto, foi sobre essa questão que, às vezes, a gente está tão focado, ele não falou com essas palavras, mas o que eu consegui entender é isso, e a gente está tão focado em questões políticas, sociais, econômicas, que são palpáveis, e a gente experimenta, e a gente acha que se tivesse tudo bem com elas, então acabou os dramas da vida. Mas existem questões muito mais profundas da existência, da onde a gente veio, qual a origem de tudo, para onde a gente está indo. Morreu? Pronto, acabou? Diante disso, a gente ia cair num profundo vazio existencial. E a proposta é que essas visões da sala do trono, elas querem comunicar para nós verdades profundas, que vão englobar todos os aspectos da nossa existência. De fato, o título da pregação hoje é O Leão e o Cordeiro, e o subtítulo, O Senhorio do Cordeiro e suas implicações para a vida em seus múltiplos aspectos. Como eu falei, né, eles estão dentro de um poderoso império, e é interessante pensar sobre a ação desse poderoso império e da ideologia que esse poderoso império vendia. O contexto
é o contexto da paz romana. Roma oferecia paz, uma paz sedutora, uma construção da realidade, que mostrava a todo tempo e a todo momento que Roma é tudo de melhor que você poderia esperar. É um ideal de vida, é um ideal de sociedade. Para isso, a religião contribuía. Então, o culto ao imperador, os jogos, as moedas, trazendo propaganda de Roma, os templos, o comércio, a infraestrutura das cidades, as estradas. Roma trouxe paz nas estradas, Roma trouxe paz no comércio marítimo, tirou a pirataria dos mares, tirou os bandidos das estradas. Roma organizou um comércio florescente e próspero. Então, se você pensa no Império Romano é aquele que mata, crucifica, mas o Império Romano está trazendo paz, prosperidade, desenvolvimento. Os historiadores atestam a grande quantidade de navios encontrados dessa época do Império, porque a pacificação dos mares, o financiamento de comerciantes e de pilotos de navio, tudo isso contribuindo para esse desenvolvimento, para esse mercado, para essa economia que estava florescendo. E isso é paz, e isso é conforto, isso é possibilidade de ascensão social. Tudo isso é muito bom. E o óleo que lubrificava toda essa engrenagem da paz romana, da ideologia imperial, era justamente a religião. O imperador adorado como Salvador, aquele que trouxe paz ao mundo, aquele que estabeleceu as leis e o direito romano, aquele que mudou a situação de caos para a ordem. É interessante que em 9 a.C., é encontrada uma inscrição saudando Augusto, o imperador, como o Salvador que colocou fim à guerra e estabeleceu a paz. O nascimento de Augusto é celebrado como o início de um novo tempo de justiça e paz. Então, se você olhar para todos esses aspectos, você tem os propagandistas de Roma, os poetas, os escritores, os sacerdotes da religião imperial, promovendo constantemente essa ideologia, vendendo essa ideia, impregnando isso. Essa é a realidade. E é diante dessa realidade que nós nos prostramos, porque nos trouxe paz e salvação. E daí a gente pode pensar, mas paz a que custo? Conforto, desenvolvimento, bem-estar, a custo de quê? É para todo mundo? Apocalipse 18, os versos 11 ao 13, está falando sobre a queda de Roma. E ali, Roma está sendo chamada de Babilônia, porque Babilônia é símbolo de todo poder em oposição a Deus. Um poder orgulhoso e arrogante que se coloca autossuficiente acima de Deus, um poder que seduz e oferece vida de paz, mas um poder que oprime e subjuga. E aqui no capítulo 18 é anunciado a queda de Babilônia. Não simplesmente como a queda pontual na história do Império Romano, mas a queda de um sistema que está em oposição a Deus. Então aqui a gente não está falando pontualmente somente do imperador, de Roma, mas esse era o contexto ali do primeiro século, do Apocalipse, mas a gente está falando de um sistema econômico, de um sistema social, de um sistema político que manifesta a oposição a Deus, que é caído, que manifesta o pecado no coração de cada indivíduo. Então, se a gente pensar na visão que o Apocalipse tem, talvez a gente pode ir por essa direção. Não só o ser humano individualmente está longe de Deus, caído, mas como consequência todo o seu sistema político, econômico e social, toda a sua capacidade de desenvolver, sim, coisas boas na sociedade, está manchada pela queda, é em oposição a Deus e seus caminhos. E então aqui a gente encontra, falando sobre que Babilônia caiu, e existem aqueles que choram e se lamentam porque Babilônia caiu. Quem são? São os magnatas da terra, os comerciantes, os proprietários de navio, porque se enriqueciam com seu luxo desenfreado. É isso que o texto está apresentando. Você vai falar, peraí, mas o comércio é tão bom, o desenvolvimento, precisa disso.
Mas a custo do quê? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Desenvolvimento, prosperidade, a custo do quê? E aqui a gente encontra, verso 11, os mercadores da terra também choram pela queda da Babilônia, né? E se enlutam por sua causa, porque ninguém mais compra suas mercadorias. E tem uma lista agora longa de mercadorias. Carregamentos de ouro, e segue. E no verso 13, no final, dentre todas essas mercadorias, a gente encontra bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vidas humanas. Opa, peraí. Não estava falando que era paz, que era prosperidade, que era o ideal de vida e sociedade que alguém poderia esperar? Não estava falando que o imperador era o salvador, aquele que iniciou um novo tempo para a humanidade naquele período? E como que escravos e vidas humanas estão entre as mercadorias que satisfaziam todo esse império? Então, à custa do quê? À custa de vidas humanas. Então, é isso que nós temos que nos perguntar. Prosperidade, paz, desenvolvimento, à custa do quê? Se é à custa de vidas humanas, esse sistema tem que cair. E falando ainda sobre essa questão, né, da paz romana, olha só como a gente encontra coisas boas. Evidente. No verso 21 e 24, ao 24, a gente encontra uma lista de coisas que desapareceram para sempre com a queda de Babilônia, com a queda do sistema. E o canto do arpista e do músico, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti não mais se ouvirá. Nenhum artífice de qualquer arte jamais em ti se encontrará. E o canto do moinho em ti não mais se ouvirá. E a luz da lâmpada nunca mais em ti brilhará. E a voz do esposo e da esposa em ti não mais se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os magnatas da terra, e com a sua magia as nações todas foram seduzidas. E olha só, e nela foi encontrado sangue de profetas e santos, e de todos os que foram imolados sobre a terra. Então está falando de coisas boas, do desenvolvimento da cultura, da arte, da voz do esposo e da esposa. Está falando do trabalho do moinho. Mas tudo isso à custa do sangue de profetas e santos e de todos aqueles que foram imolados sobre a terra. Então a minha proposta é que Roma estabeleceu a paz, sim, mas Roma estabeleceu a paz dominando e subjugando. Roma estabeleceu a paz que promovia desigualdades e injustiças. Roma estabeleceu a paz à custa de sangue de gente. E paz à custa de sangue de gente não é paz. Roma estabeleceu a paz crucificando. Então, a gente fala, nossa, esse império é terrível? Sim, mas talvez aqui está sendo sugerido mais do que um império pontual na história, mas sim um sistema que é uma máquina, uma engrenagem viva, que João vai falar que ela é totalmente influenciada por Satanás e que está a serviço da morte, que pode seduzir, que pode trazer a ilusão de que é o caminho da paz. Mas a gente vai ver que quem traz realmente um caminho de paz, que é totalmente novo e diferente, é o Cordeiro. Diante disso, a gente tem um risco, né? Se a gente pensa em todo esse contexto da paz romana, mas uma paz que está velada, ela está encoberta, e o Apocalipse está trazendo a revelação do que está encoberto. A gente pode cair em dois erros em tempos de paz e prosperidade, mas uma paz e prosperidade falsa, né, insuficiente. A gente pode cair na normalidade e a gente pode cair no fatalismo diante das desumanidades. Então você pode ler aqui essa lista de produtos e carregamentos, ouro, boi, ovelhas, carros, tudo é muito bom, as pessoas estão ascendendo socialmente, e você pode cair num fatalismo. Escravos e vidas humanas, sangue derramado, fazer o quê? É assim. Ou você pode cair numa normalidade. E normalidade diante da desumanidade é extremamente condenada na Bíblia. O profeta Ezequiel, ele falando, né, usando a imagem de Sodoma e Gomorra, ele vai falar do pecado de Sodoma e Gomorra, e ele fala, o seu pecado foi a despreocupação tranquila com que comia do seu pão, enquanto não dava a mínima atenção aos necessitados.
Olha que pecado, é o pecado da normalidade, é o pecado do fatalismo, é o pecado da despreocupação tranquila diante da desumanidade. E então, esse é o contexto, e nesse contexto, imagina só, esses irmãos estão recebendo uma revelação superior no dia do culto, no dia do Senhor. E a proposta é que a vida deles seja pautada por elas. Agora a gente vai entrar no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Eu vou comentar algumas coisas dele e depois a gente vai fazer um exercício de leitura desse capítulo. Como eu disse, no capítulo 4, a visão é do trono de Deus. Diante do trono de Deus existem criaturas, com rosto de animais, e elas estão proclamando a santidade, adorando a Deus. Existem também 24 tronos com 24 anciãos, com coroas na cabeça, que também adoram a Deus. E a cena do culto segue, você pode ler o capítulo 4, mas agora é introduzido algo totalmente novo nessa cena do culto celeste. É a entrada do Cordeiro no culto celeste e o seu papel ao lado da majestade nos céus. O capítulo 5 começa dizendo que nas mãos de Deus existe um livro, ou um rolo, selado com 7 selos. E esse rolo, é dito que não há ninguém digno, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, de abrir esse rolo, de abrir esse livro, rompendo os seus selos. Esse rolo, ele é a história com seus desdobramentos. Esse rolo é o projeto de Deus, com o destino de todas as coisas. E ninguém é digno de abrir o rolo. É dito que seria mostrado para João as coisas que devem acontecer, mas ninguém se encontra digno de abrir o rolo que está nas mãos da majestade. Por isso João começa a chorar, porque não há ninguém que possa abrir o rolo da história. Parece que o destino, a história, todas as coisas estão nas mãos de ninguém, nas mãos do acaso. Ninguém pode tomar das mãos de Deus. E daí um dos anciãos, que lá estão também na sala do trono celeste, ele consola João, dizendo que tem alguém que venceu. E ele diz que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro com seus selos. Uma das coisas que Roma falava era sobre a paz romana, mas era sobre a vitória romana, que pôde sim estabelecer a paz. Mas aqui diz que tem outro tipo de vitória. O leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu. Esses são nomes messiânicos, são nomes que fazem referência ao Antigo Testamento, e a gente pode pensar um pouquinho sobre eles. Primeiro, o leão da tribo de Judá é um símbolo de realeza, é um símbolo de força. Em Gênesis 49, versos 9 e 10, Judá, filho de Jacó, está sendo abençoado por seu pai, e ele é chamado de leãozinho. E Jacó abençoa Judá, dizendo que o bastão de chefe não se afastará de seus pés. Mais tarde, o nome de uma das 12 tribos do povo de Israel é a tribo de Judá. Mais tarde, o reino do sul, quando o reino do povo de Deus se encontra dividido, é chamado do reino de Judá. Então a gente vê que são imagens comunicando sobre realeza, sobre domínio, sobre força, sobre poder. E o Messias é chamado do leão da tribo de Judá. Há essa identificação do reino do Messias esperado com o reinado do seu povo. Então esse é um símbolo de força. De fato, leão é símbolo de força. E é um símbolo que a gente está familiarizado com ele. Daí eles falam de mais um nome messiânico, o rebento de Davi. E esse é um símbolo de renovação e esperança. Diante das tragédias, diante das mazelas e dores do povo de Deus, é apresentado sempre pelos profetas a esperança de um resto desse povo que vai ser restaurado, de um broto que vai nascer da terra seca, do início da restauração de todas as coisas. Então, rebento de Davi, falando sobre a linhagem do rei Davi,
Então é esperado um rei davídico, que vem na linhagem do rei Davi, e ele vem para trazer um novo tempo de justiça e paz. Então essa é uma esperança messiânica de restauração que está em pleno desenvolvimento dentro do povo de Deus. E a gente encontra Isaías, capítulo 11, versos 1 a 9, e são símbolos muito fortes de esperança, que também são uma esperança que é relida por nós hoje, né? Porque também aguardamos a volta do Messias para reinar em poder e glória. E diz assim, Isaías 11, 1 a 9. Um ramo sairá do trono de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Antes, a gente pula um pedacinho, julgará os fracos com justiça e com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Verso 5. A justiça será o cinto dos seus lombos. Verso 6. Acho que é o 6. Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. E o bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Então aqui são símbolos de um tempo novo, de um tempo messiânico, de um tempo de justiça e paz, de uma paz inimaginável, né? As imagens são fortes, o leãozinho e o gordo novilho andando juntos e um menino pequeno os guiando. Então são tempos de uma paz que a paz romana não conseguiu trazer. São tempos novos. Esse é o Messias esperado, aquele que julga em favor dos pobres da terra, aquele que tem a justiça como cinto dos seus lombos, aquele que é guiado, está cheio do Espírito do Senhor. E a imagem do capítulo 5 segue. É dito que o cordeiro, o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi venceu e se tornou digno com a sua vitória de tomar o livro e abrir seus selos. Mas o que João vê não é um leão. Ao lado do trono, João vê um cordeiro que está de pé, mas como que imolado. Esse cordeiro está ferido e uma ferida de morte, mas ele se encontra de pé. Então, esse cordeiro é Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Esse cordeiro venceu a morte. Um cordeiro de pé, ele tem a dignidade de estar de pé ao lado do trono da majestade nos céus. E ele foi ferido, mas voltou à vida. Então aqui a gente está vendo a chegada, é como se João estivesse olhando para trás, a entrada do Cordeiro de Deus no trono da majestade, após a sua morte e ressurreição. E diante disso, o Cordeiro recebe o livro da mão de Deus, e os viventes e os anciãos que estão ao redor do trono, eles se prostram diante dele. São seres celestiais, são seres da mais alta dignidade, e eles se prostram diante do Cordeiro. Se o culto celeste, ele revela se o culto terrestre é uma sombra, é um espelho do culto celeste, se o culto terrestre é iluminado pelo culto celeste, se há uma comunhão entre ambos por esse novo e vivo caminho, está apontando a resposta que se pede diante da revelação da glória de Deus e do Cordeiro. Eles se prostram e tudo entregam. Então, no nosso culto, nós temos a oportunidade de nos prostrarmos e tudo entregar diante do Cordeiro. E daí, a partir disso, é que a gente vive a nossa vida. É a partir disso que a gente formula nossas esperanças. É a partir disso que a gente faz nossas escolhas. É a partir disso que a gente vive. A partir de estar prostrado diante do trono do Cordeiro. Sim. E eles se prostram, e é dito que nas mãos dele existem instrumentos de corda e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, realmente é um culto. Existem instrumentos de corda, eles estão
louvando a Deus e ao Cordeiro. Então percebe como que o nosso louvor aqui, ele deixa de ser um tempo de ver boa música ou de talvez entretenimento, distração. Ele é um louvor em sintonia com aquilo que acontece na sala do trono celeste. Deus está sendo louvado lá eternamente, sem parar, sem interrupções. E nós aqui temos a oportunidade de entrar em sintonia com esse louvor, com essa adoração, que leva a se prostrar. Então a proposta é que a nossa vida começa estando prostrados diante do Senhor. E aqui também tem algo muito interessante. São taças cheias de incenso que são oferecidas diante do trono com as orações dos santos. Falar que oração é importante usando uma imagem, talvez a gente não conseguiria encontrar outra melhor. Olha onde que foi parar as orações, os clamores de esperança e de socorro dos santos. Não ficaram perdidas, no vácuo, mas estão sendo oferecidas diante do trono da majestade nos céus. Então isso aponta também qual o papel daqueles irmãos sofrendo pressões, sofrendo angústia, sofrendo impasses, vivendo talvez em escuridão. O papel deles é prostrados diante do trono da majestade, oferecer suas orações e súplicas, aquele que pode ouvir, e pode ouvir porque ele venceu a morte. O Cordeiro está como que imolado, mas de pé, ele ressurgiu. Então, faz todo sentido, como o Hudson fez aqui hoje, e nos conduziu, uma oração que está sendo uma oração política, uma oração que está visando a história e os problemas da sociedade, uma oração que chega diante do trono, daquele que tem o poder da história em suas mãos. Diante disso, o Cordeiro que ressurgiu, a gente pode pensar que, diante dessa revelação, a vida como um todo, em seus múltiplos aspectos, ela é ressignificada. É a partir da ressurreição que introduziu algo de novo, que introduziu a vitória sobre o sistema caído, que pôde mudar o coração dos homens, que tem uma resposta para a morte, que a nossa vida agora é enxergada. E aonde que a gente vai lembrar que o Cordeiro ressuscitou? E aonde que a gente vai celebrar a ressurreição do Cordeiro? No nosso culto aqui ordinário, no nosso culto terrestre, quando nós nos juntamos aqui e entendemos que mesmo sem ter uma visão sobrenatural, nosso culto está em sintonia com esse culto celeste. Então nós enxergamos a vida a partir da sala do trono de Deus, e a vida é ressignificada. Socialmente, politicamente, economicamente, o presente e o futuro, todos os aspectos da existência, o sentido da vida, a origem, até mesmo a morte, são ressignificados. E através da vitória do Cordeiro, porque é uma vitória diferente, e a gente vai ver isso. E diante disso, quando eles se prostram tudo entregando, eles cantam um cântico novo, que declara a dignidade do Cordeiro, pois ele resgatou com seu sangue gente de todos os povos, fazendo deles uma realeza de sacerdotes para Deus, e eles reinarão sobre a terra. O Cordeiro é digno de receber toda adoração, pois resgatou com seu sangue gente de todos os povos. Roma trouxe a paz, subjugando, dominando, derramando sangue, crucificando. O Cordeiro propõe uma nova paz, e essa paz não vem pela força e pela dominação, pelo derramamento de sangue alheio, mas pelo derramar do seu próprio sangue. Aqui tem o maior poder de todos, o poder mais revolucionário da história, o poder do sacrifício. Nada é maior que isso, o sacrifício em favor dos outros. E é esse caminho que o Cordeiro está apontando. O Cordeiro que nós adoramos, que nos resgatou gente de todos os povos, trouxe a paz a todos os povos, algo que Roma não ia conseguir fazer, nem por sua ideologia, nem por sua força. E esse é o caminho. Portanto, o que eu proponho é que, se o caminho que o Cordeiro usou para trazer esse novo tempo foi o seu próprio sacrifício, o derramar do seu próprio sangue, esse é o caminho que cada um de nós, os seguidores do Cordeiro, devemos abraçar.
Significa que a nossa vida, com todas as nossas escolhas, a nossa visão de mundo, as nossas atitudes, os nossos valores, a forma como vivemos, ela passa por essa visão, por esse filtro do sacrifício. É o sacrifício que pode trazer um novo tempo de justiça e paz. Nada mais pode trazer. Tem um escritor do 3º século, que ele Vitorino de Petal, e ele escreveu que o Messias, o leão para vencer, tornou-se o cordeiro para sofrer. Então é dito, né? O leão venceu, o leão da tribo de Judá, o símbolo de força e poder. Mas o que ele vê é um cordeiro ferido. Jesus trouxe um novo e vivo caminho. Jesus não trouxe o caminho da espada, do derramar o sangue. Jesus trouxe o caminho de derramar o seu próprio sangue. E é isso que deve guiar as nossas vidas. E se esse é o filtro para as nossas vidas, significa que nós, como os cristãos, vivemos esses valores. E sim, damos as mãos a homens e mulheres na nossa sociedade, que mesmo sem reconhecer a dignidade do Cordeiro, vivem algo desse valor, são movidos por esse valor que é um valor do reino, o valor do sacrifício em favor dos outros. É importante que foi resgatado gente de todos os povos, fazendo deles sacerdotes para Deus. Essa questão do resgatar gente de todos os povos, ela é a esperança messiânica do Antigo Testamento, dos profetas, porque Isaías vai falar da peregrinação das nações. As nações vão vir para aprender do Senhor a lei, como viver. Então, o Cordeiro foi capaz de, num mundo tão dividido como o nosso, e tão dividido talvez como o mundo daquela época, de trazer gente de todos os povos e nações, de culturas diferentes, de histórias diferentes, de classes diferentes, de etnias diferentes, juntos. É isso que o Hudson falou hoje aqui. O que nos une é muito maior do que as ideologias, do que a etnia, do que a classe social, do quanto dinheiro temos no bolso. O que nos une é o sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. É que nós juntos abraçamos esse caminho do Cordeiro como nosso Senhor. Falando sobre essa peregrinação das nações, Isaías 2, versos 1 a 5, ele apresenta uma esperança messiânica falando sobre isso. E são imagens fortes e belas que podem cativar o nosso coração nos momentos de escuridão que nós vivemos como sociedade. Isaías 2, verso 1 a 5 diz, verso 2: Dias virão em que o monte da casa do Senhor será estabelecido no mais alto das montanhas e se alçará acima de todos os outeiros. A ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão dizendo: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito de seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Verso 4, a parte B: Eles quebrarão as suas espadas, transformando-as em relhas, e as suas lanças, a fim de fazerem podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra, e nem se aprenderá mais a fazer a guerra. Casa de Jacó, vinde, andemos à luz do Senhor. Olha que esperança forte, que só um novo e vivo caminho poderia trazer. As nações vão afluir até o monte da casa do Senhor, desejosas de aprender a andar em seus caminhos, a como viver. Se nós olhamos para a nossa sociedade, seja na esfera econômica, política, seja individual de cada um de nós, como carecemos de luz para saber como viver. Quantos fracassos e mazelas. E aqui as nações estão indo diante da casa do Senhor. A gente pode pensar a casa de Deus, a morada de Deus, a sala do trono de Deus. E é a luz dessa vida que eles querem aprender a viver. E diz que é uma esperança futura, mas que já é antecipada na vida do povo do Cordeiro.
Eles quebrarão as suas espadas, transformando-as em relhas, e as suas lanças assim de fazerem podadeiras. Não se traz paz dessa forma, transformando uma espada em enxada. Isso é loucura. Mas essa é a proposta do Cordeiro. As espadas serão quebradas e serão transformadas em enxadas. Nenhuma nação mais vai aprender a fazer a guerra contra a outra. Quem trazia paz pela guerra era Roma. Quem trazia paz pelo sacrifício, pelo sangue derramado de outros era Roma, o império em oposição a Deus. O Cordeiro traz uma paz diferente. Ele é o verdadeiro príncipe da paz. Então, não haverá paz empunhando as espadas. E o povo do Cordeiro já anda nessa luz. Vinde, casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Diante disso, uma multidão de anjos que estão ao redor do trono proclamam em alta voz a dignidade do Cordeiro, dizendo que o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor pertencem ao Cordeiro. Diante disso, o culto vai se expandindo. Você tem os seres lá, celestes, você tem os anciãos, e daí agora você tem uma multidão incontável de anjos, mas daí é mais. Toda criatura no céu e na terra se juntam à liturgia celeste e proclamam o louvor, a devoção, a adoração a Deus e ao Cordeiro para sempre. E por fim, os viventes e os anciãos se prostram diante do trono. Percebe que essa adoração que o Cordeiro está recebendo, que Deus na majestade do céu está recebendo, é muito maior do que qualquer adoração que o imperador e a sua paz poderiam receber. Toda criatura nos céus e na terra se juntam e proclamam a dignidade e entregam tudo diante do Cordeiro. E nós aqui hoje, essa é uma esperança messiânica também. A esperança de que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar que Jesus é o Senhor. E nós aqui hoje, no nosso culto ordinário, semana após semana, nós em antecipação declaramos esse louvor em sintonia com a sala do trono celeste, com o culto celeste. Essa visão limitou completamente as pretensões do império, da adoração a ele, da adoração ao imperador. Relativizou completamente o poder dos soberanos que pareciam reger a vida de todas. E declarou quem é o único digno de ser adorado. Quem é o único digno de receber esperanças messiânicas de um tempo de justiça e paz. Dessa forma, os ídolos caíram, porque só há um digno de receber todo louvor. E só há um digno de receber a esperança messiânica de um novo tempo. Diante disso, eu gostaria que a gente pudesse fazer um exercício agora, e um exercício que vai talvez nos colocar em comunhão com aqueles nossos primeiros irmãos que são felizes, Feliz o leitor e os ouvintes da palavra dessa profecia. E um exercício onde a gente vai ter que contar com a imaginação, porque essa é a proposta do Apocalipse, oferecer imagens que vão mexer com os nossos sentidos, que vão despertar em nós sentimentos e que vão abrir nossos olhos para a realidade transcendente, que vão transmitir para nós verdades talvez inacessíveis, se não fosse pelo poder que as imagens têm de comunicar isso. Então eu convido você agora a ficar à vontade, mas se concentrar. Eu vou ler o capítulo todo dessa entrada do Cordeiro diante do trono de Deus, diante do culto celeste. E é evidente que a gente não vai entender todos os símbolos e todas as imagens, mas a gente pode deixar essas imagens mexerem com nossos sentidos. Essas imagens vão nos ajudar a nos sintonizarmos com a frequência do culto, da liturgia celeste. Essas imagens, elas vão nos comunicar verdades profundas e a gente vai poder viver pautados por essas imagens. Então eu convido você a fazer esse exercício de imaginação que vem para trazer revelação e que vem para concorrer. É uma realidade alternativa, é a visão além da visibilidade,
é uma revelação especial que vem ser apresentada para nós, para pautarmos a nossa vida. Então eu vou ler o texto e vou tentar ler pausadamente, mas acredito que, o Espírito que moveu João está aqui e pode mover nossas vidas nesse exercício de imaginação e de sintonia com a frequência celeste. Vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra, ou sob a terra, era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono, com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado e por seu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Em minha visão ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciãos. Seu número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda a criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamarem: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 viventes diziam amém, e os anciãos se prostraram e adoraram.